Eu acho que no mundo de hoje, né, o ser humano vive numa constância, sempre envolvido com responsabilidades e trabalhos, né, que está cada vez mais escasso a gente se perceber num estado de calma, né, num estado de tranquilidade, de equilíbrio e paz. E é onde a gente encontra isso. Certamente não há lugar melhor que a própria natureza, né? Eu acho que essa conexão ela nos leva, né, a esse equilíbrio, a essa paz interior. E isso é muito importante, né? O estado de calma, da gente perceber, estar em silêncio, eu acho que isso foi um grande aprendizado aqui e um insight, né? Uma intuição talvez que tenha sido forte para que eu pudesse me aproximar dessa matéria orgânica com um olhar artístico, em desenvolver algo que pudesse representar essa grandiosidade da exuberância e da diversidade que a gente tem, né, nos nossos biomas. Então, eu acho que isso tudo está muito ligado a um processo de cura mesmo do ser humano, dessa busca, né, de estar em calma, de estar em paz. Então, isso para mim foi fundamental, estar, né, dar o primeiro passo para esse processo, para que eu pudesse absorver essas coisas com outro olhar, com outro tempo, né, e respeitando acima de tudo essa grandiosidade, essa exuberância que a natureza nos oferece. Muito desses galhos, né, muitos dos galhos que caem aqui, por conta também de uma estrutura que ocorre naturalmente da vegetação. Às vezes a gente tem musgos, briófitas, samambaias, por exemplo, ou até as próprias bromélias, que fazem com que o galho não consiga suportar o seu peso natural. E aí ele acaba caindo com uma chuva mais torrencial, por exemplo. Então eu vejo que ainda há vida ali, né? É uma matéria orgânica super viva, né? Em termos de espécies, né, vegetativas que estão ali ainda. Então, trabalhar com isso numa escultura e ainda tentar manter isso vivo, esse é um grande desafio. Bom, aqui eu vou apresentar uma pequena parcela dessas variedades de frutos e sementes que eu venho trabalhando na produção dessas esculturas orgânicas. Boa parte desses frutos e dessas sementes são nativas da Mata Atlântica. Aqui, por exemplo, eu tenho o fruto do pereiro, né? A famosa pera, que por sinal é nativo da Caatinga, mas é encontrado aqui na Mata Atlântica também. É o Aspidosperma pirifolium, né, da família Apocynaceae. É um fruto muito interessante, rígido. Aqui eu tenho o fruto que eu uso bastante, que é o fruto do jacarandá mimoso, né? O jacarandá caroba, o carobinha, né, da família Bignoniaceae. É um fruto
bem resistente, bem rígido e que tem me ajudado bastante nas composições das esculturas. O nome científico é Jacarandá mimosifolia, da família Bignoniaceae, que é uma família que predomina aqui dentro dessa pesquisa que eu venho fazendo com os frutos e sementes da Mata Atlântica. Aqui, por exemplo, eu tenho o ipê felpudo, um fruto muito interessante, conhecido como bolsa de pastor, ipê cabeludo, bucho de boi. Esses são alguns dos nomes populares, mas é a Zerreria tuberculosa, também da família Bignoniaceae. Fruto muito interessante. Aqui eu tenho um fruto nativo da Mata Atlântica, que é a sapucaia, né, de origem tupi esse nome, conhecido também popularmente como caçamba do mato. É um fruto bem resistente, bem rígido. Aqui é a tampa desse fruto, a tampa da sapucaia, e que dentro tem a semente, que é uma castanha maravilhosa, né, que as maritacas e os macacos adoram. Daí o dito popular macaco velho não mete a mão em cumbuca. Essa é a famosa sapucaia. Aqui eu tenho esse fruto conhecido como pente de macaco, escova de macaco. Ele tem um pêndulo, ele é um pêndulo, né? Uma cápsula que protege as sementes. Aqui eu tenho os 4 estágios dele, pequenininho, já num crescimento um pouquinho maior. Aqui ele já numa fase antes de ficar maduro. E aqui uma parte dele já aberto, quando ela se abre lá em cima e solta as suas sementes aladas, que vão voando e deixam aí a possibilidade dessa espécie se proliferar em outras vegetações. Essa é uma espécie de liana, uma trepadeira lenhosa, é a Amphilophio crucigerum, também da família Bignoniaceae. Uma diversidade gigantesca na Mata Atlântica, né? Eu tenho buscado conhecimento dentro dessa identificação desses frutos e dessas sementes, e o quanto é importante a taxonomia, né? A taxonomia ela nos facilita, dentro dos caracteres morfológicos, a chegar à identificação dessas espécies. E deixa muito claro o quanto a biologia botânica é super importante nesse trabalho. E eu venho buscando esse tipo de aprendizado para que futuramente eu possa contribuir na educação e difundir, né, essa maravilha e essa diversidade toda existente na Mata Atlântica. Desde que eu cheguei aqui em Pedro do Rio, aos poucos eu fui me aproximando desse reino vegetal, me permitindo a estar em silêncio, observando o tempo, que certamente é muito diferente do tempo do reino humano. Aos poucos eu fui buscando um conhecimento mesmo na área da biologia botânica, até para que eu pudesse compreender melhor toda essa matéria orgânica e as suas particularidades. Entre quais seriam as madeiras, de quais árvores, né, o seu peso, a sua fibra, maciez, rigidez, todas essas espécies, como jabuticabeira, o pau-jacaré, a embaúba. Eu não me considero criador das esculturas orgânicas, eu sou coautor deste trabalho. Deus é que cria e a Mãe Gaia é que gera. As formas já têm vida. Eu só tenho a intuição e a ludicidade para me enveredar nesse universo fantástico. Sobre essa intuição, né, desse fazer artístico, né, vem muito de uma inquietação que ao longo dos anos eu trabalhei muito na prática educacional através da linguagem do teatro de bonecos
E mais ou menos 23 anos eu venho me dedicando a esse trabalho na educação. E hoje eu consigo enxergar uma luzinha lá no fim do túnel, dentro dessa linguagem que eu estou desenvolvendo, que são 3 pilares fundamentais. Uma é a natureza, que aí eu posso chamar de biologia botânica, né? Que é essa parte toda da biologia botânica, desse conhecimento dessa matéria orgânica. A outra parte fundamental é a educação. Sem sombra de dúvidas, a gente ainda precisa melhorar muito essa questão da educação no nosso país. E a outra é a arte, né? Que eu acho que são 3 fatores fundamentais aí para o desenvolvimento humano, né? Para o desenvolvimento de uma criança, de um adolescente. Se relacionar com isso é muito importante. Então, eu acredito que esse trabalho ele possa contribuir um pouco nesse sentido. Isso me aproximou muito da natureza e da divindade, né? Da espiritualidade. Eu acho que isso faz parte de um processo que vai culminar no processo de cura, né? Que eu acho que isso que o mundo está precisando, se curar desses males e a gente ter um olhar mais fraterno, mais universal, né? Dedico esse trabalho à minha eterna gratidão a Deus, à natureza, Mãe Gaia, e ao meu pai, meu grande incentivador das artes.